suprir essa ausência, principalmente do Ministério da Agricultura, e para que todos nós tenhamos um entendimento similar a respeito da legislação que está regrando a nossa usina verde, né, cujo biossólido, eu trouxe aqui uma amostra. Celina, você pode me passar esse saquinho? Se alguém não conhece, depois fica à vontade para manusear. Esse aqui é uma amostra do fertilizante orgânico da usina verde, que é o que exatamente nós estaremos buscando discutir. Bom, isso posto, passo rapidamente a falar um pouquinho dessa questão, antes de passar a palavra para cada um dos nossos panelistas, a falar um pouco da discussão legal, ou vamos dizer assim, regulatória a respeito da nossa usina verde. Tá? Fica à vontade, se quiser. Seria bom estar sentado lá. Se você quiser sentar lá, fica à vontade. Fica à vontade. Jogar a luz para nem poder enxergar. Melhor, fica mais visível, né? Acertar um pouco a... Como chama? O embaçado. Ao contrário. É um pouquinho embaçado. Aí. Tá bom? Não. Melhorou, né? Não. Tá podendo. Vocês aí do fundo conseguem ver? Tá, perfeito. Você pode dar uma sintonia assim no... Não dá para Aqui, enxergar. ó. Para ser sincero, tá bem... Daqui, Sou eu? Não, eu também. Daqui eu não estou enxergando direito. Eu acho que está no Acha máximo que é os possível da óculos? definição. Eu acho que está no máximo da definição, mas eu vou ler, tá? Então não se preocupem, são só 4 slides, eu vou ler, então não se preocupem. Tá? Então a primeira... Desculpe, gente, eu cometi uma gafe aqui enorme. Eu sou um dos representantes do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que está promovendo o encontro, mas a presidente do nosso Conselho de Segurança Alimentar é a Renata, a professora Renata Marques, que é titular aqui de nutrição, né, do espaço que nós estamos ocupando. Então, por favor, Renata. Gente, olha, desculpa me interromper, eu só queria realmente dar as boas-vindas para vocês. Hoje de manhã a gente já teve um evento, né, comemorando os 20 anos do Banco de Alimentos. Eu estou aqui representando a Universidade Paulista, a Unip. A gente fica extremamente feliz com a presença de vocês, né, e dos professores mais ainda, né, abrilhantando essa tarde com uma discussão extremamente importante, né? Então eu queria parabenizar pelo painel, Roberto, e desejar, né, uma boa tarde para todos e que a gente faça uma ótima discussão. Obrigada. Obrigado, Renata. Desculpe, foi um pequeno lapso da minha parte. Talvez grande, né, Renata? Depois ela vai me punir lá. É que, gente, nós Depois lá, estamos, ó, não, mas sabe o que é? Nós estamos o quê? Antecedendo uma conferência. Sim. Né? Na próxima semana a gente vai estar fazendo aqui a 3ª conferência de segurança alimentar. Então nós estamos assim. Mas hoje né? também não é a conferência? Hoje o painel faz parte da conferência, né? Dia do agricultor. Porque hoje é dia do agricultor também. Então, parabéns pelo dia do agricultor. Parabéns para os agricultores presentes. Exatamente. Muito bem. Pois bem, então seguimos então para somente, e de novo aqui, não há espaço para que a gente, isso aqui é apenas uma coleção de fatos consolidados a respeito da legislação existente. Eu acredito que, exceto se alguém for advogado, eu acredito que não temos advogados, nós não teremos dúvidas, espero que não, né, a respeito da legislação pertinente à nossa usina verde e ao fertilizante orgânico. Bom, na usina verde, nós temos todas as autorizações necessárias para o funcionamento e também para o produto que é esse aqui, que é o produto fertilizante. Ele está em conformidade com a resolução 61, com a instrução normativa 61, que é de 2020. Ele está absolutamente correto dentro dessa legislação. Ele possui licença ambiental, o estabelecimento possui licenciamento ambiental pela CETESB, que é válido até 2024 para a atividade que eles conduzem. Tem uma obrigação, através dessas instruções normativas de 2006 e de 2011, de conduzir testes de controle de qualidade
para limites máximos de contaminantes e de outras características que são exclusivas do produto fertilizante. E a usina verde mantém um contrato com o IAC. E essa é a instituição que produz as análises mensais necessárias para a manutenção do registro. Caso alguém tenha interesse, eu tenho os telefones de vocês, é só me avisar, mas existem cópias físicas, tanto dos certificados de registro, quanto dessas análises que foram produzidas pelo IAC. Aqui elas são do mês de março, né? Foram as que eu obtive recentemente. Então, se alguém desejar... E as análises da CETESB? As análises da CETESB, elas são referentes ao estabelecimento e não ao produto. As análises da CETESB não tem. Por exemplo, eu fiz um pedido da CETESB fazer análise na horta do Itajaí, eles disseram que coletaram, mas até hoje estão enrolando para análise. A gente não está buscando estabelecer a questão do estabelecimento. Em teoria, eles possuem licenciamento ambiental que está válido e ele não está sob questionamento. Então, a não ser que você queira questionar, e aí já não é nossa missão, né, fazer esse questionamento aqui nesse momento. Dando sequência, o que é mais importante para nós é que a IN 61 ela não estabelece regras de aplicação. Ela apenas estabelece quais são as características do que pode ser chamado de fertilizante orgânico. Ela não diz onde se pode, onde não se pode usar, não dá nenhuma orientação nesse sentido. Então, isso é importante. Em segundo lugar, existe um outro produto que também está registrado, chamado condicionador de solo. Ele, fisicamente, não tem diferença nenhuma em relação ao método de produção, a forma como ele é gerado, ele é exatamente a mesma coisa do que o anterior. A única diferença é que ele não atinge certos parâmetros físico-químicos necessários para que ele seja chamado de fertilizante. Estranhamente, esse produto ele não é sujeito à mesma legislação do fertilizante. Ele é sujeito a uma outra instrução normativa, 35 de 2006, e esse produto, embora seja fisicamente o mesmo, ele não tem autorização para ser utilizado em lavouras. Diferente do que chamei de fertilizante, obviamente ele deve ser utilizado em lavouras. Condicionador de solo não pode. Conversando então, não está presente aqui o representante do MAPA, mas essa era uma dúvida muito importante, nossa, do Conselho e de vocês também. Essa é uma legislação de 2006, e a percepção do Escritório Regional do Ministério é de que quando essa IN vier a ser atualizada, ela deverá compatibilizar as visões que existem distintas entre o condicionador de solo, que é uma legislação restritiva de 2006, e a legislação pertinente, ou a instrução normativa pertinente, ao fertilizante orgânico, que é de 2020. Embora aqui é matéria de opinião mesmo, então não posso... é apenas uma transmissão do que eu recebi como informação do MAPA. Eu não tenho nenhuma opinião pessoal a respeito disso. Ele não é bem opinião, né? No caso, a de 2006... Eu vou pedir que, quando a gente abrir a palavra para fazer perguntas, aí a gente pode... não, são leis, não é opinião, né? Isso, são leis. São exatamente essas que eu Isso estou eu colocando. dizer, depois eu mostro. Partindo para a questão da resolução CONAMA 498 de 2020, ela é interessante porque nós temos lodo de esgoto na composição desse produto, desse fertilizante orgânico. Por isso é importante a gente saber que tipo de legislação se aplica também ao lodo de esgoto. E é exatamente a resolução CONAMA 498 de 2020. Em particular, o professor Rafael ajudou o Ministério da Saúde a elaborar essa legislação, então, eventualmente, a gente pode ter esclarecimentos adicionais. Mas, de novo, essa resolução, ela se aplica a biossólidos aplicados em solos. Refere-se ao uso do lodo de esgoto em cultivos. Tá? No seu preâmbulo, ele menciona que é uma alternativa ambientalmente adequada para a utilização desse produto, lodo de esgoto. E no artigo 1º, no seu parágrafo 3º do artigo 1º, ele menciona que não se aplica a produtos derivados do lodo de esgoto que estejam registrados no Ministério da Agricultura. Ok? Então isso é importante, porque essa resolução, portanto, não se aplica aos produtos feitos e produzidos na usina verde de Campinas. Não se aplica. Apenas estou trazendo porque, caso alguém tenha dúvidas, ou não seja advogado, né, como eu não sou, a gente possa se esclarecer a respeito disso. A resolução, ela traz um regramento dos processos, de como é que você trata o lodo de esgoto, e também fala da aplicação, não só da produção, mas da aplicação.
Uma diferença importante em relação a 31 que a gente viu no slide anterior. A usina verde não produz biossólido desse tipo. O processo da usina é de compostagem com a adição da maior parte da massa advinda de restos de poda e a menor parte, aproximadamente 30%, segundo as visitas, 2 visitas que eu realizei à área, alguns de vocês conhecem a área, a usina verde, essa massa, esse produto, ele resulta então no fertilizante regrado pela IN 31 do Ministério da Agricultura. Okay? Bom, por último, só para dizer das motivações do Conselho de Segurança Alimentar, a regulamentação que rege o fertilizante orgânico não estabelece regras de aplicação. Enquanto que a legislação de biossólidos, sim, faz essa especificação de onde se pode utilizar. Essa é uma diferença importante, porque nós, como Conselho de Segurança Alimentar, reproduzindo preocupações de alguns de vocês e da sociedade em geral, é importante que nós determinemos que isso é seguro, que o material, ao ser utilizado em hortas, em cultivares, em qualquer tipo de produção agrícola, que de fato existe segurança para que isso seja feito, como já está acontecendo em nossa cidade, o produto já é distribuído e utilizado em algumas hortas da cidade. Portanto, é fundamental que o Conselho tome posição, baseado não em opiniões, mas sim em questões absolutamente técnicas, que as pessoas capacitadas que estão aqui nos ajudarão a definir. Ok? Tudo bem? Bem-vindos. Com isso, eu vou dizer para vocês a dinâmica que a gente vai utilizar aqui hoje, tá? A dinâmica nós vamos pedir que cada uma das 3 pessoas que nós convidamos respondam especificamente a sua visão a respeito da questão principal. É segura a utilização do produto fertilizante orgânico produzido na usina verde de Campinas, na produção de hortaliças, tubérculos, produtos que normalmente são realizados em hortas. É seguro? Sim ou não? Por quê? Quais são os elementos que você, cada um dos nossos 3 convidados, traz para suportar ou dar sustentação à sua opinião a respeito de se é seguro ou não, ou se é seguro em que condições. Eventualmente, pode ser que se estabeleçam condições para que seja seguro ou não. Então, é isso que nós desejamos conhecer. Para essa primeira parte, olá, tudo bem? Para essa primeira parte, cada um vai poder utilizar de até 20 minutos. Se usar menos, nós vamos, obviamente, aproveitar o tempo de outras formas muito produtivas. E, na sequência, após essas exposições iniciais, nós iremos pedir que cada um deles realize uma questão, uma pergunta para os seus colegas. Porque não necessariamente eles concordam, nós não trouxemos pessoas que concordam, mas sim que entendem, e mesmo entre pessoas que entendem pode haver perguntas relevantes. Por isso, nós vamos dar um espaço para que o professor Rafael faça uma pergunta para um dos outros 2, o Ronaldo faça uma pergunta para um dos outros 2 e a Luísa também faça uma pergunta, e eles possam, durante 10 minutos de interação, no máximo, resolver ou pelo menos estabelecer as diferenças de opinião que eles venham a ter. Que eu acho que isso é relevante para o nosso objetivo. Por fim, nós teremos entre 30 e 40 minutos, até as 16h30, para ouvir as perguntas, né? Nós não estamos, de novo, né? Os especialistas estarão aqui. Os especialistas, nós na verdade estamos aqui na postura de aprendizado, eu espero que todos entendam isso. Estamos numa postura de aprendizado. Não estamos aqui para dizer, olha, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Nós estamos aqui numa postura de aprendizado. Eu espero que todos tenham a mesma atitude e contribuam para que a gente consiga atingir o objetivo ao que o Conselho se estabeleceu. Tudo bem? Então, com isso, vou também pedir que cada um que se manifeste coloque a sua... pelo menos os nossos palestrantes aqui, coloquem, né, para que possa ser capturado o áudio. E as pessoas que forem fazer perguntas, no momento das perguntas, para que a gente capture no vídeo, eu vou pedir que se direcionem para esse ponto aqui, né? Porque aí o próprio microfone da câmera poderá capturar a voz de vocês sem problema, tá bom? Mas aqui, também para clareza, nós queremos principalmente obter esse conhecimento e utilizá-lo no futuro, tudo bem? Com isso, peço ao professor Rafael que, por favor, inicie o nosso primeiro momento aí, que é de exposições dos nossos 3 especialistas.
Bom, muito boa tarde a todos e todas. Vou pegar um copinho d'água aqui de prevenção. Então, novamente, muito boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito o convite, é uma oportunidade, é um prazer estar aqui, poder colaborar com essa discussão. Eu sempre me coloco muito à disposição desse tipo de iniciativa, né? O fim que se pretende a iniciativa, ou seja, contribuir com o conhecimento técnico que a gente adquiriu ao longo de anos e colocar a serviço do interesse comunitário, né? São sempre oportunidades às quais eu procuro responder sim, né? E por uma coincidência pessoal, acaba que eu tenho familiares aqui em Campinas também, então aproveitei a oportunidade também para visitar meus familiares. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado ao Roberto. Eu vou pedir licença a vocês, eu até alertei o Roberto sobre isso. Essa apresentação ela é um tanto quanto científica, né? E eu vou procurar aqui adequar a mensagem, né? Na medida em que a gente vai percebendo que tipo de recepção, né? Tem, ou seja, quão aprofundada deve ser a nossa abordagem aqui, ou talvez nem tanto, e vocês vão, por favor, me ajudando aqui a decidir isso, né? Pode passar, por favor? Então, eu acredito que o que esteja aqui subjacente à discussão seja o conceito de risco, né? Risco à saúde, né? Então é preciso primeiro que a gente coloque em pauta essas reflexões sobre conceituais, né, sobre risco, né? E como isso se aplica na formulação de qualidade microbiológica e química de matrizes ambientais, né? Então o que eu vou apresentar aqui pode ser aplicado à qualidade da água para consumo humano, à qualidade do ar, à qualidade de hortaliças produzidas com lodo de esgoto, enfim, qualidade de matrizes ambientais e a exposição humana a contaminantes, tanto contaminantes microbiológicos quanto contaminantes químicos, né? Então, uma primeira abordagem possível para uma regulamentação de uma matriz ambiental seria aquela que está ali, entre aspas, que pretensiosamente quer garantir o risco nulo, né? Risco nulo, conceitualmente, é uma falácia. Risco conceitualmente é um atributo estatístico, com uma determinada probabilidade de acontecer, né? E risco nulo não existe, né? A gente sai de casa, a gente está exposto a diversos riscos, o ar contaminado que a gente respira, ser atropelado, enfim, né? Risco nulo é um conceito falacioso do ponto de vista prático e mesmo científico conceitual, né? Muitas vezes a regulamentação é levada a esse tipo de abordagem, mesmo inadvertidamente, calcada no princípio da precaução. Isso é até um princípio jurídico, né? Quando a gente não conhece os riscos envolvidos em determinada atividade, a gente é levado para o princípio da precaução, ou seja, ser o mais rigoroso possível para se garantir aquilo que a gente não conhece. Ou seja, o princípio da precaução é um princípio jurídico até, né? E muitas vezes ele é incorporado em determinadas normas de qualidade ambiental exatamente por desconhecimento ou cautela, né? Uma outra abordagem possível para uma regulamentação de uma matriz ambiental seria a abordagem calcada em evidências epidemiológicas, né? Ou toxicológicas. Ou seja, se eu conheço qual é a incidência de doença, ou de infecção, ou de agravos à saúde decorrente da ingestão de uma hortaliça com determinada qualidade, de se utilizar um determinado recurso hídrico para balneabilidade com determinada qualidade, ou mesmo a água para consumo humano, enfim, se eu conheço a qualidade da matriz ambiental, e se eu conheço qual é a incidência de doenças correspondente
àquela exposição, eu poderia estabelecer, né, um determinado nível de qualidade correspondente àquilo que a sociedade entenda como risco tolerável, e admitindo-se que risco nulo não existe. Essa seria a abordagem mais defensável, se não fosse a dificuldade de nós termos essas evidências epidemiológicas ou toxicológicas, né? Eu diria praticamente impossível de termos isso, né? Então, se há alguma discordância com relação à abordagem do risco nulo, por ser excessivamente e não cientificamente defensável, excessivamente rigorosa, né? E não cientificamente defensável, e se a segunda abordagem é objetivamente difícil de se ter as informações disponíveis, a última, mas não a pior, né? A outra alternativa seria baseada no que nós vamos explorar aqui um pouco, que é a abordagem da avaliação quantitativa de risco, ou seja, a estimativa de risco decorrente da exposição humana a uma determinada matriz ambiental, ou seja, contaminantes químicos e microbiológicos. Pode passar, por favor. Nós primeiro temos que separar e distinguir riscos químicos e riscos microbiológicos, né? Riscos químicos, ou seja, aqueles decorrentes da presença de contaminantes químicos, nós estamos falando a riscos à saúde crônicos, ou seja, não são riscos que vão se manifestar a curto prazo, são riscos que vão se manifestar durante praticamente toda uma vida de exposição a baixas contaminações, né? A não ser por acidentes com cargas perigosas, né? Enfim, eventos não previstos, né? Normalmente a exposição ambiental a contaminantes químicos é a exposição ambiental, a exposição a baixas doses, né? A não ser que seja, repito, por acidentes com cargas perigosas, exposição laboral, ou mesmo muito comum, infelizmente, né? No meio rural, manipulação inadequada de recipientes de agrotóxicos, muito comum, infelizmente, nesse país, tentativa de suicídio, né? Mas, que não seja por esses eventos extremos, a exposição ambiental é a baixas doses, né? Então, quais são os efeitos crônicos da saúde que se manifestam por exposição continuada ao longo de toda a vida a baixas doses ou baixas concentrações de contaminantes químicos, que é o que nós vamos encontrar em geral na água, no solo, no biossólido, etc., né? E os riscos microbiológicos, esses são manifestações agudas, imediatas, né? E às vezes, dependendo da condição de suscetibilidade do grupo de risco em questão, crianças, idosos, imunossuprimidos, imunodeprimidos, pode ser fatal, né? Uma diarreia pode não nos afetar, nós, indivíduos adultos, sãos, mas pode ser fatal para uma população subnutrida, crianças, idosos e outros grupos de risco. Pode passar. Bom, em que se fundamenta essa metodologia da avaliação quantitativa de risco? Nós temos um modelo de exposição, para chegar indo direto aqui no caso que nos interessa. Qual seria a exposição? A exposição, por exemplo, ao consumo de alface que foi produzida com biossólidos. Então, para isso eu teria que montar um modelo de exposição que eu tenha, a partir do nível de contaminantes que eu reconheça que exista no biossólidos, vou aplicar no solo, como eles vão se comportar no solo, como eles vão ser transmitidos ou transportados para o alimento e qual é o padrão de consumo de alimentos para eu poder estimar, estimativamente, claro, qual que seria a dose ingerida do contaminante químico ou do contaminante microbiológico. De posse dessa informação da dose teórica que nós estaríamos ingerindo, eu entro em modelos que a literatura científica nos fornece e que me permitem estimar probabilisticamente qual é a resposta. A resposta, no caso, é o risco. É a incidência da doença, no caso de contaminantes químicos, ou mesmo a incidência da infecção, diarreia, etc., né? No caso dos contaminantes microbiológicos. Pode passar. Então, eu posso fazer também esse movimento contrário, né? Se eu admito um determinado nível de risco que considero tolerável, né? Quando eu digo eu, quero dizer a sociedade, a ciência, né? Os organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, né? Se eu tenho um nível de risco que eu admito como tolerável, eu posso fazer essa conta ao contrário, né? Então eu posso chegar a qual é a dose admissível, qual é o nível de contaminantes admissível no biossólido, né? No composto, na água, etc. Eu posso fazer essa conta ao contrário. Pode passar, por favor. E para os contaminantes químicos,
nós temos basicamente duas abordagens. Uma para os químicos que são não carcinogênicos, chamados threshold chemicals, ou seja, aqueles para os quais a gente admite que exista uma dose abaixo da qual a exposição não leve a efeitos adversos à saúde. Então, quando a gente vê um número, lá, por exemplo, para pegar o pior cenário possível de exposição, que é a ingestão de água, né? A gente bebe, ou deveria beber pelo menos, 2 litros de água por dia. Se vocês forem o padrão de potabilidade estabelecido em norma do Ministério da Saúde, verão que existe uma tolerância de determinado nível de contaminantes químicos, ou seja, aqueles abaixo dos quais, né, das concentrações, nós admitimos que nós podemos beber água a vida inteira e não haverá manifestação de efeitos tóxicos à saúde. Né? Isso aqui está representado nessa curva, né? Isso aqui seria a resposta, seria a incidência de efeitos tóxicos, né? Então existe um nível abaixo do qual a gente admite que não haja, admite por evidência científica, naturalmente, né? Que não haja efeito adverso à saúde. Por isso que, num padrão de potabilidade da água, está lá, X microgramas por litro de cádmio. Quer dizer que eu posso, em tese, beber água com X microgramas por litro de cádmio a vida inteira e teoricamente, não haveria manifestação de efeito crônico, né, à saúde. Mesma coisa para o biossólido. Nós vamos ver nas regulamentações de biossólidos, ou de lodo, de composto, que não se exige a ausência do contaminante químico, mas se exige a presença em determinadas concentrações. Pode passar, por favor. A outra... Pode passar. Pode ir? Pode ir. A outra... Mais uma que eu acho que tem uma animação. Pode voltar. A outra abordagem seria para substâncias carcinogênicas. Dada a severidade do efeito, né, câncer, né, aí a abordagem é outra. Nós não vamos admitir que exista um nível abaixo do qual não haverá risco de desenvolvimento de câncer. Nós vamos admitir que qualquer ingestão de contaminantes que sejam cancerígenos podem levar à manifestação cancerígena de um câncer, mesmo que com probabilidades muito baixas. Né? Então essa é a abordagem de toda a normatização de matrizes ambientais, água, etc., né, no mundo inteiro. Né? Nós vamos admitir, então, que exista uma dose correspondente à qual exista um nível de risco que vamos admitir como tolerável. Né? Em geral, aos contaminantes químicos carcinogênicos, nós vamos admitir que a dose será correspondente a um nível de risco entre 10 a menos 5 ou 10 a menos 6. O que é isso? Um caso de câncer a cada 100 mil ou 1 milhão de pessoas, além, né, do nível, além do nível de câncer já existente numa determinada sociedade por outras fontes, né? E não pelo biossólido, pela água, né? Durante 70 anos. Então, esse é o nível, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde trabalha com este nível. Né? Se isso é aceitável ou não em determinada sociedade, a sociedade é que tem que decidir se isso é ético, se isso é aceitável. Isso é decisão de cada realidade socioeconômica, cultural, inclusive. Pode passar. Pode passar. Pode voltar um, por favor. E a mesma coisa, eu não vou entrar em detalhes, né? É a mesma lógica com a qual nós trabalhamos para os riscos microbiológicos. Nós vamos admitir, então, que exista doses, mesmo muito baixas. Aqui nós não vamos admitir que não exista risco, similar à abordagem dos carcinogênicos, né? Os riscos microbiológicos, nós vamos admitir que qualquer dose pode levar à infecção, mesmo em probabilidades muito baixas. E vamos admitir, estimativamente, um nível de risco que a gente tome como aceitável. Pode passar. Quem pode passar? Deixa eu vir mais para frente um pouco. Pode ir. Mas quero chegar no... Não, eu acho que tem que voltar mesmo. Não sei onde mais estava. Pode ir voltando? Pode voltar. Pode ir. Aqui nós estamos. Não sei se eu passei. Bom, o nível de risco admitido como tolerável para contaminantes microbiológicos, em geral, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, é em torno de 10 a menos 3 a 10 a menos 4. Risco anual, ou seja, um caso de infecção não é doença, a cada 10.000 pessoas ou 10.000 pessoas, né, decorrentes de uma determinada exposição ambiental. Veja que nós estamos falando em estimativas probabilísticas e não em certeza
da ocorrência daquele evento. Pode passar. Pode ir. Bom, aqui botei como referência a normatização norte-americana para o uso de biosólidos, pode ir mais uma. E aqui eu secundei, né, porque a normatização norte-americana, e que tem uma influência inegável na regulamentação mundo afora, foca nos contaminantes químicos inorgânicos, arsênico, chumbo, cobre, etc. Os contaminantes orgânicos, que muitas vezes são objeto de preocupação, pelo menos no que diz respeito ao que nós temos de informação, nós, eu quero dizer, a comunidade acadêmica e científica, né, não seria o foco de preocupações pela demonstração de evidências. Né? E isso tem se reproduzido em regulamentações mundo afora, inclusive na nossa. Nosso foco também é nos contaminantes inorgânicos ou inorgânicos. Né? Aqueles que eventualmente coloquem como dúvida, mas e os contaminantes orgânicos? As evidências até hoje disponíveis não nos levam a ter esse foco como principal. Né? O que a resolução CONAMA, apesar de não ser o foco aqui, diz? Olha, a questão dos orgânicos, os órgãos ambientais estaduais decidam se é relevante ou se não é relevante em cada caso específico. Aqui eu não vou, obviamente, passar por isso, esse material vai estar disponível para vocês. Eu coloquei aqui algumas abordagens, fiz questão, inclusive, de manter o original em inglês, não traduzir, algumas abordagens da regulamentação norte-americana, canadense, europeia, com relação aos contaminantes orgânicos, né? Onde nós vamos encontrar aqui, referendo a essa abordagem dos orgânicos não serem a preocupação principal. Pode ir? E aqui é a regulamentação norte-americana, desde 1993, com os valores para os contaminantes inorgânicos, pode passar, e nós vamos ver a correspondência literal, quase, da nossa legislação, quero dizer, da regulamentação CONAMA, né, 498, para biosólidos. Então, a correspondência quase literal, lodo classe 1, lodo classe 2, e determinados contaminantes. E que números são esses? Esses números são aqueles exatamente correspondentes àquela abordagem a qual eu me referi. Em tese, nós poderíamos comer alface com esses níveis de contaminantes químicos, né, que, em tese, não haveria manifestação de efeitos crônicos da saúde. E veja, esses números decorrem de um pressuposto de uma coisa muito desfavorável, ou seja, que toda a nossa dieta diária de alface fosse correspondente à alface cultivada com biosólidos, o que não é fato. Né? Então veja que nós estamos em cenários bem desfavoráveis, né? Ou seja, a favor da segurança, isso que eu quero dizer. Né? Bom, então, em tese, se nós acreditamos nas evidências científicas que nós temos em mãos, nós poderíamos consumir alface produzida com compostos orgânicos, fertilizantes, biosólidos, como queiram chamar,